Se você está com a mente acelerada, imaginando o pior cenário antes mesmo dele acontecer, você precisa ouvir esse devocional agora. Isaías 41 tem um abraço em forma de promessa para você hoje. No devocional de hoje, de número 81, seguimos com o tema Quando o medo cresce, Deus sustenta. O trecho bíblico que nos guia é de Isaías capítulo 41, versículo 10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e eu ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse trecho bíblico, ele nasce num contexto de insegurança, instabilidade e sensação de vulnerabilidade. Deus está falando com um povo que sabia o que era sentir ameaçado, cansado e sem controle do cenário. Então essa palavra não vem para a gente distraída. Ela vem para a gente que precisava ser lembrada de algo essencial. A presença de Deus não desaparece quando o medo aparece. E repara como Deus fala. Ele não começa exigindo desempenho, ele começa oferecendo presença. Não fiquem com medo, estou com vocês, eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu os ajudo, eu os protejo. Deus responde ao medo não só com ordem, mas com companhia. Eu sinto esse versículo quase como um abraço em forma de promessa. Deus não está dizendo parem de sentir qualquer emoção. Ele está dizendo não deixe o medo governar vocês porque eu estou aqui. E isso muda tudo. Porque uma coisa é enfrentar a vida sozinha, enfrentar a vida sozinho, tentando, se sustentando com a própria força. Outra coisa é atravessar um dia difícil sabendo que existe uma mão maior segurando você. E tem um detalhe muito lindo aqui. Deus não promete só resultado, Ele promete presença, força, ajuda e proteção. Você pode até passar por momentos que assustam, mas não precisa viver dominada nem dominado pelo pavor. O medo bate à nossa porta, sim, mas não pode assumir o controle da nossa casa. Na Quaresma isso é muito forte, porque esse caminho até a cruz e até a ressurreição vai ensinando a gente a trocar o desempenho pela confiança. Não porque tudo está resolvido, mas porque Deus continua sendo Deus. Hoje o medo aparece de muitos jeitos. É o medo do futuro, o medo de perder, o medo de não dar conta, o medo de adoecer, medo de uma resposta que ainda não veio, medo do que acontece com quem a gente ama. E o mais difícil é que às vezes o medo não faz barulho por fora. Ele vai consumindo por dentro, rouba paz, acelera pensamentos, endurece o corpo, tira clareza. E por isso que esse texto é tão atual, porque ele não nega a realidade do medo, ele nos reposiciona na verdade. O medo não é maior do que a presença de Deus. E a pergunta do dia não é se existe algo tentando te assustar. A pergunta correta é quem está definindo o seu interior hoje? O medo ou a promessa de Deus? A neurociência ajuda a entender essa coisa de uma forma muito prática. Quando o cérebro percebe ameaça, ele ativa estados de alerta. O corpo acelera, a mente antecipa cenários, a respiração encurta e tudo parece urgente. Por isso o medo, quando não é regulado, começa a comandar decisões, palavras e reações. E é exatamente aí que essa promessa de Isaías toca fundo. Porque a sensação de presença segura muda toda a forma como o sistema responde. Quando você sabe que não está sozinha, que não está sozinho, o corpo começa a sair do modo pânico e volta aos poucos para o lugar de maior estabilidade. E para ficar bem simples, o medo ele desorganiza e a presença de Deus recentraliza. Então, espiritualmente e emocionalmente, esse texto não é só uma frase bonita, é um convite para você deixar a verdade de Deus regular o que o medo estava tentando governar. Sabe aquela pessoa que você ama e que está vivendo apavorada, que não dorme direito, que está sempre esperando o pior acontecer e vive com o coração acelerado? Ela precisa saber que não está sozinha. Pausa, manda esse devocional para ela agora, porque um clique seu pode acalmar a mente de alguém hoje. Pensa com sinceridade.
Em qual área da sua vida o medo mais tem tentado governar você ultimamente? Você pensa no futuro e só imagina o pior antes mesmo de acontecer. Você sente que precisa controlar tudo para não desmoronar por dentro. Você evita decisões ou conversas porque está com medo do que pode surgir. Como o medo costuma aparecer na prática no seu jeito de viver? Você fica acelerado por dentro e não consegue descansar de verdade? Você tenta prever todos os cenários e se esgota mentalmente? Você se fecha emocionalmente para não parecer vulnerável? Onde você mais precisa ouvir hoje? Eu estou com você. Numa situação que tem tirado sua paz nos últimos dias? Numa área em que você se sente fraco e sem resposta? Num processo que está demorando demais? Se você realmente acreditasse hoje que Deus te dá forças, te ajuda e te protege, o que mudaria no seu jeito de atravessar esse dia? Você respiraria mais fundo e reagiria com menos pânico? Você faria o que está a seu alcance sem querer controlar tudo? Você trocaria parte da ansiedade por uma oração simples e confiante? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai usar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa: hoje eu deixei o medo me governar ou eu me lembrei de que Deus estava comigo? E o nosso exercício de hoje chama Presença, Força e Mão Forte. Leva de 6 a 7 minutos, então escolha um lugar onde você possa ficar sozinha, onde você possa ficar sozinho. Leve o seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando perceber que está presente, comece o seu exercício. Para nomear o medo, escreva a frase e complete. Hoje, o medo que eu preciso controlar diante de Deus é... Hoje, o medo que eu preciso controlar diante de Deus é o que pode acontecer no futuro. Hoje, o medo que eu preciso controlar diante de Deus é não dar conta de tudo. Hoje, o medo que eu preciso controlar diante de Deus é perder o controle de uma situação. Para fortalecer sua confiança, escreva e complete a frase. Hoje, lembrar que Deus está comigo vai parecer com... Hoje, lembrar que Deus está comigo vai parecer com parar e respirar antes de entrar em pânico. Hoje, lembrar que Deus está comigo vai parecer com trocar pensamento acelerado por oração sincera. Hoje, lembrar que Deus está comigo vai parecer com fazer o que me cabe e descansar no que está nas mãos dele. E como nenhuma boa reflexão vale se não houver ação, a última parte do exercício você vai escolher um passo pequeno e concreto para hoje. Então escreva, complete e coloque em ação. Até o fim do dia, eu vou enfrentar isso com... Até o fim do dia, eu vou enfrentar isso com uma oração curta, sempre que o medo subir. Até o fim do dia, eu vou enfrentar isso com menos antecipação e mais presença no agora. Hoje, até o final do dia, eu vou enfrentar isso com um passo de confiança em vez de mais paralisia. E me conta, qual é o medo que você precisa colocar nas mãos de Deus hoje? Coloca nos comentários, compartilha, nós estamos juntos nessa caminhada. Estamos indo para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o Amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que ontem nós aprendemos a clamar quando a aflição chega. Hoje nós ouvimos a resposta de Deus a esse clamor. Estou com você. A Quaresma está nos ensinando que não caminhamos sozinhas, não caminhamos sozinhos em direção à Páscoa. E a mão dele nos sustenta. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, nessa Quaresma nós colocamos diante de Ti os nossos medos. Tu conheces aquilo que aperta o coração, acelera a mente e rouba a paz. Hoje nós recebemos a Tua palavra. Tu estás conosco. Tu és o nosso Deus. Tu nos dá forças, nos ajudas e nos sustentas com a mão forte. Ensina-nos a não viver governados pelo medo. Quando a ansiedade subir, lembra-nos da Tua presença. Quando a fraqueza aparecer, lembra-nos da Tua força. Quando o coração se assustar,
Segura-nos outra vez em nome de Jesus. Amém.